Serafim. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Quartas com Serafim. Se você ainda não se inscreveu nesse canal, peço que você se inscreva nesse canal, comente, fique à vontade, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder, porque só assim a nossa voz terá vez. Eu quero comentar aqui hoje sobre um assunto muito relevante. Nós tivemos diversos outros assuntos essa semana, mas tem um que eu quero comentar e trazer aqui para todos nós, um tema que é atual, mas infelizmente é um tema muito triste, porque trata da violência contra a mulher. Se nós fôssemos falar de violência, nós não iríamos esgotar de forma alguma vários vídeos, mas nós vamos nos ater sobre a violência contra a mulher, que tem crescido muito nos últimos anos. Apesar da gente ter bastante leis que já são favoráveis, eu quero aqui fazer alguns comentários, pedir a vocês que também comentem, porque é muito triste nós percebermos que, apesar de tantas leis que protegem a mulher, ainda continuam praticando violências absurdas. Eu vou trazer aqui alguns dados e, obviamente, nós vamos comentar juntos. Mas antes eu quero que você assista esse vídeo só para a gente ter uma noção. No ano passado, a cada minuto, 35 mulheres sofreram agressão física ou verbal no Brasil. O dado faz parte de um levantamento feito pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. O documento mostra que todas as formas de violência contra a mulher aumentaram em 2022. As feridas já cicatrizaram. Essas sim, porque a lembrança das 15 facadas ainda estão bem vivas na memória. Quando eu acordei, ele já estava em cima de mim. Com uma mão ele tampava minha boca e a outra ele saqueava. Vitória foi atacada pelo ex-namorado, que sempre teve ciúmes dela. Ele não gostava das roupas que eu usava. Ele não gostava dos meus amigos, das minhas amigas. São os primeiros sinais de um relacionamento abusivo, que geralmente acaba mal. Mais de 18 milhões de mulheres no Brasil sofreram algum tipo de violência em 2022. A pesquisa do Fórum Brasileiro de Segurança Pública mostra que as vítimas mais novas geralmente são agredidas com ofensas verbais, como humilhação e xingamento, enquanto as mais velhas sofrem, na maioria das vezes, ataques físicos, o que inclui espancamento, tentativa de estrangulamento e ameaça com faca ou arma de fogo. Exatamente o que a gente acabou de ver. É muito triste. E a gente vê aqui, por exemplo, que são tantas leis que já tem que protege a mulher. E o que está faltando para melhorar isso no nosso Brasil? O que está faltando? A gente percebe, pois nós temos a Lei Maria da Penha, que é a Lei 11.340 de 2006, que cria mecanismo para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher e estabelece medidas de assistência e proteção. A gente tem a Lei Carolina Dickmann, 12.737 de 2012, que tornou crime a invasão de aparelhos eletrônicos para obtenção de dados particulares. Temos também a Lei do Minuto Seguinte, a Lei número 12.845 de 2013, que oferece garantias a vítimas de violência sexual, como atendimento imediato pelo SUS, amparo médico, psicológico e social, exames preventivos e informações sobre seus direitos. Olha só quantas leis nós já temos. Lei Joana Maranhão, 12.650 de 2015, né? 12.650 é o número da lei, que fala que alterou os prazos quanto à prescrição de crimes de abusos sexuais de criança e adolescente. A prescrição passou a valer após a vítima completar 18 anos e o prazo para a denúncia aumentou para 20 anos. E a lei do feminicídio, que é a lei número 13.104 de 2015, que prevê o feminicídio como circunstância qualificadora do crime de homicídio, ou seja, quando crime for praticado contra a mulher por razões das condições de sexo feminino. A gente vê que tem tantas leis que protegem a mulher. O que está faltando? A efetividade disso. Por exemplo, a gente vê aqui que, mesmo com essas leis todas, né, a Agência Brasil ela publicou aí no dia 7 de março de 2023, agora bem recente, que no ano de 2022 foram 2.423 casos de violências contra a mulher. E o Rio de Janeiro e São Paulo, infelizmente, senhores e senhoras, pasmem, bateu o recorde de 60% desses números.
O que está faltando para a gente diminuir esses números absurdos de violência contra a mulher? A gente vê que está faltando sim efetividade, está faltando comprometimento e está faltando responsabilidade do Estado. Como é que a gente combate isso com tantas leis que a gente tem? Um Brasil tão rico, tão grandioso, e a gente não consegue diminuir essa criminalidade, essa violência absurda contra a mulher, né? A gente vê aqui, por exemplo, o Instituto Patrícia Galvão, Dados e Fontes, ela publicou aqui no Datafolha, na sua 4ª edição, ela publicou aqui o seguinte, que no Brasil 35 mulheres foram agredidas física ou verbalmente por minuto em 2022. 14 mulheres foram agredidas com tapas, socos ou chutes por minuto. Quase 6 milhões sofreram ofensas sexuais ou tentativas forçadas de manter relações sexuais. Ou seja, nós não vamos conseguir esgotar esse tema. Se nós fôssemos observar, é tão absurdo essa prática delituosa contra a mulher que a gente fica se perguntando, mas com tantas leis que nós temos que protegem a mulher, tá faltando responsabilidade do Estado, sim. Sabe por quê? Como é que a gente combate numa guerra? Como é que é um teatro de guerra? Se o teu inimigo vem com uma companhia, né, 100 homens aproximadamente, né, você vem com um batalhão para combater aquela companhia de 100 homens, você vem com 1000 homens. Se o teu inimigo tem um pelotão de mais ou menos ali 45 homens, por exemplo, você tem que vir com uma companhia de 100, ou seja, a questão é a superioridade de fogos. Você precisa atuar com maioria, com o maior número do que aqueles que estão contra você. E nesse caso, quem está contra toda a sociedade são esses miliantes que agridem mulheres, esses covardes que batem mulheres, maltratam as mulheres e não têm noção do que eles estão fazendo muitas vezes. Por quê? Se a gente for pegar um parâmetro muito simples de reconhecer, e nós estamos falando para um país que é cristão, que crê em Deus, a sua grande maioria, e eu vou trazer aqui um princípio da Bíblia, que a Bíblia fala que Deus criou o homem, lá em Gênesis, no início, e depois criou a mulher, e todo mundo conhece essa fala, que ele tirou uma costela de Adão e fez a mulher. Por que será que Deus tirou uma costela, não tirou um fio de cabelo da cabeça, não tirou um pedaço da orelha, não tirou um pedaço do pé? E por que tirou da costela? Isso é simbólico, mas é verdade. É porque Deus fez a mulher para estar ao lado do homem. Não tirou da cabeça para ela não ser superior. Não tirou do pé para ela não ser pisada. Mas tirou da costela. Para que ela fosse companheira, estivesse do lado, ela estivesse no mesmo patamar. E é importante dizer que nós precisamos sim colocar efetividade nessas ações. Se nós não temos condições de combater com tanto de leis que tem, e a desculpa, e que muitos governantes e políticos vão dizer, porque não tem condições, é mentira, porque o país é rico. Deixa de roubar, deixa de tirar o dinheiro público licitamente e aplique ele licitamente, que você vai ver que tem condições de contratar mais policiais, de capacitar os policiais para atender esse tipo de chamamento, né? Colocar mais rondas. Ou seja, é inadmissível um país tão grandioso, tão poderoso do jeito que é o Brasil, mas infelizmente a falta de comprometimento, vocês me desculpem, mas a efetividade está faltando dessas leis de serem cumpridas muitas vezes. E melhorar esses índices de criminalidade, está faltando efetividade e comprometimento do povo público, daqueles que são eleitos e nos representam e que fazem as leis. Eles sim são os responsáveis e podem, a hora que quiserem, fazer mudar isso aí. A gente precisa de pessoas que sejam comprometidas com a coisa pública. Qual a coisa pública nesse momento? Com a aplicação da lei, com a efetividade. Porque não adianta ter tantas leis e não ser cumprido. Esses índices estão cada vez mais subindo, piorando as questões de criminalidade, principalmente aí contra a mulher. Então, quando a gente parte do princípio que a gente precisa respeitar, mas todo tipo de violência, ela é cruel. A violência, ela tira de nós a dignidade, ela tira de nós o brilho da vida. E nós precisamos viver melhor. E só quem pode fazer isso são as autoridades que estão no poder. E infelizmente, se nós ainda não temos esses índices abaixados,
A culpa é desses políticos, que infelizmente não querem fazer algo para melhorar. Porque olha só, dinheiro o Brasil tem. Aumento, já acabei de falar aqui, é a questão da superioridade de fogos. Se o teu inimigo vem com uma companhia, você vai contra ele com um batalhão. Se ele tem um batalhão, você vai com 2 batalhões. Então é difícil da gente não encarar essa realidade se não for dessa forma. A gente precisa encarar dessa forma, a gente precisa investir pesado para que isso acabe, porque realmente é muito triste a gente ver a mulher sofrendo essas agressões. E a mulher, se você parar para pensar, eu e você que está me assistindo aí agora, nós nascemos de uma mulher. A mulher, ela deu à luz a um ser humano que está aí me vendo agora e eu também que estou falando com vocês. Então nós nascemos de uma mulher. O respeito tem que ser realmente muito mais do que a gente está vendo por aí. A gente precisa respeitar. A gente precisa ver que a própria Bíblia, ela nos garante isso, dizendo que Deus fez a mulher da costela, não foi da cabeça e nem foi dos pés. Foi exatamente para ela andar ombro a ombro com o homem, para que ela pudesse alcançar os seus desígnios, a sua vontade também, como ser humano, como pessoa digna que é. É um absurdo. Fica aqui também o meu protesto a todo esse tipo de violência, porque isso é inadmissível. Eu peço a você que denuncie, que fale mesmo em alta voz. Você que é agredida, procure as autoridades. Infelizmente, a gente sabe que tem que ter uma efetividade maior. Sim, é o que a gente está acabando de falar. Como é que deve fazer isso? Deve aumentar a questão psicossocial, deve aumentar também a questão do acompanhamento judicial, o acompanhamento policial também, porque muitas das mulheres, elas não fazem as denúncias com medo depois das retaliações. Infelizmente, a gente sabe que isso é verdade. Mas que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus guarde a todas as mulheres, que o Senhor Deus proteja você e sua família. E te peço que se você não se inscreveu nesse canal, se inscreva nesse canal e compartilhe. Deus te abençoe, Deus te guarde.